meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, ou melhor, terça-feira abençoada, 15 de julho. Metade do mês de julho chegou, né? Chegou. Está quase acabando também o nosso mês de julho. O tempo está passando rápido. Hoje estamos completando 196 dias pregando. Vamos contar agora, né? Para que vocês tenham ciente. Estamos aqui em 196 dias sem parar, todos os dias trazendo a mensagem. Bom, o tema de hoje, nessa terça-feira, né? Nessa terça-feira abençoada é bênçãos invertidas. Vamos ver a nossa história? Ou melhor, o texto está em Mateus, capítulo 5, verso 1 até o versículo 10, ok? Vamos lá, para a nossa história. Viajei para a Rússia logo após a queda da cortina de ferro. A tensão era grande. Eu ainda temia os militares e liderança soviética. Voei sozinho de Kiev, na Ucrânia, para Moscou. E a má comunicação Por má comunicação, não tinha visto o necessário. Fui detido no aeroporto de Moscou e vigiado à noite por guardas soviéticos. Foi uma experiência intimidadora, mas eles me deram um dos seus casacos para me aquecer e me convidaram para participar de um jogo de alvo que havia armado com uma espingarda de ar e copos no terminal. A bondade e a bênção chegaram no momento mais improvável. O Sermão da Montanha, Jesus anunciou bênçãos às pessoas que todos consideravam não abençoadas. Jesus começou assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Ele abençoou os que na verdade tinham pouco poder ou recursos. Algumas vezes lemos essas bem-aventuranças de Jesus com ordens e recompensas subsequentes. No entanto, é melhor lê-las com pronunciamentos. Não é o que Jesus tenha percebido qualidade boa nas pessoas e então respondido por seu bom comportamento abençoando-as. Ao contrário, o Mestre saudou aqueles que estavam mais quebrantados, desesperados, marginalizados, anunciando a verdade de que no reino de Deus os que pensam não ter esperança possuem esperança que Deus dá. Ouvir essas bênçãos nos ensina de muitas formas. Primeiro, nos dá força para lidar com a natureza invertida do reino de Deus. Em seguida, dá-nos a direção concreta para quem devemos abençoar como cidadãos do reino. E por último, essas bênçãos nos dão coragem enquanto obedecemos ao Senhor, sabendo que nossa obediência irá inevitavelmente colocar-nos entre os marginalizados e oprimidos, mas podemos ter esperança. Deus nos encontrará lá e seremos abençoados. A visão de Jesus referente à humanidade mostra claramente completamente invertida, ao contrário do que o mundo vê a humanidade. A discriminação, né? O problema do racismo e assim por diante, né? A discriminação vai do racismo, vai para a questão da classe, né? Um está lá em cima, outro está lá embaixo. Jesus não olhou assim. Porque, na verdade, quando ele fala bem dos pobres, porque eles herderão o reino de Deus, Jesus está dizendo às pessoas, não materialmente, precisamente isso, né? É claro que quando a gente, na verdade, quando o ser humano está sem nada, né? É uma pessoa pobre, literalmente falando, e materialmente falando, a tendência dele mais é buscar a Deus. E ao contrário do rico, não é buscar ao Senhor. Não que isso faz a diferença, mas a forma que a pessoa lida com essa situação é que faz a diferença. Né? Eu vejo ricos, né? Uma vez, o nosso irmão Fidelis, ele nos deu um testemunho que até hoje não esqueci,
que o porteiro da igreja, na determinada cidade onde ele foi visitar, era o prefeito da cidade, era o porteiro da igreja. O porteiro da igreja, né? Olha só que situação, né? Isso mostra essas invertidas, né, que nós vemos aí na visão humana sobre a humanidade. E nós precisamos mudar isso. A igreja precisa, né, olhar para isso. Hoje, a igreja precisa ter suporte para poder colocar ali dentro, ou na membresia, tanto ricos como pobres, fazê-los entender, né? A igreja primitiva, né, ela tinha os ricos e tinha também os pobres. Os ricos faziam a sua parte ajudando os pobres e assim por diante. A pergunta sempre é essa: mas por que tem rico e tem pobre? Deus colocou, né, a responsabilidade para os ricos e de abençoar os pobres. Por mais que isso às vezes não aconteça, como você está pensando agora, mas é assim. E Jesus ensina isso para a gente. No Sermão da Montanha, na verdade, no início ali, ele começa justamente com isso, né? Falando sobre a questão da visão de Jesus ser para as pessoas que justamente estão lá fora, marginalizadas, como podemos ver aqui, quebrantadas, desesperadas. Essas pessoas são, de alguma forma, umas preferidas de Jesus, porque elas precisam de Deus. E nós precisamos também pensar um pouquinho sobre isso. E nós somos chamados como igreja para abençoar vidas, para trazer bênção para todos aqueles que estão ao nosso alcance. E uma coisa aqui que nos ensina e para aqueles que não têm mais esperança, que a visão ou a ótica humana, ela já determina que não tem mais esperança, acabou tudo, é justamente esses que Jesus entra em cena na vida deles, ajudando-os e dando esperança para essas pessoas. Porque o reino de Deus, ele é para aqueles que necessitam de Deus, independente que seja rico ou pobre. Eu falei aqui, a classe social, ela não pode nos impedir de adorar ao Senhor. Mas, infelizmente, repito, acontece isso justamente porque a segurança das pessoas está no dinheiro. Aí vem os problemas, as doenças, que a qual o dinheiro não paga. Quantos ricos morreram aí com essa Covid aqui, com a Covid em 2019, 2020 até 2021? Quantas pessoas morreram e tinham dinheiro para poder comprar os melhores equipamentos e etc., mas mesmo assim não sobreviveram? Deus mostrou ali na Covid que não tem rico nem pobre. Todos, tanto rico como pobre, morreram da Covid. Tá aí essa palavra, amados, que nós possamos aprender um pouquinho com ela, ok? O Examina diz o seguinte: leia o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20 a 26, e note que quem e o que é abençoado, né? Quem e o que é abençoado. Você vai ler aí Lucas 6, versículo 20 e 26. Com isso, difere do que consideramos abençoado. O que você acha? Vamos lá, vamos para o nosso considere. Onde você mais necessita de bênção surpreendente de Deus? Onde você mais precisa? Presente isso para Deus, apresente isso para Ele. A quem Deus lhe pede para amar e abençoar? Olha, se nós lermos os 3 capítulos, 5, 6 e 7, a gente vai ser confrontados. E por último, como vai abençoá-los? E assim por diante prossegue a nossa vida aqui nessa terra. O Sermão da Montanha é muito importante. Eu aconselho você a estudar mais, ler os textos mais, para aprender mais do que Jesus realmente Ele quer que nós façamos. É o que Ele fez, Ele quer que nós também façamos. Ok? Deus te abençoe, que tenha uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. Amém.